Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Bênção nós estarmos aqui esta manhã. Quero dar mais um aviso para os irmãos. E para que você entenda a importância desse aviso, eu vou contar um pouquinho da história, né? Há mais ou menos 25 anos atrás, nós conhecemos um pastor de Belo Horizonte chamado Silvio. E o Silvio veio para Goiânia, na época era em São Luís Montes Belos, que funcionava a sede da Missão Cristã Mundial, e ele veio se preparando para fazer um trabalho em Moçambique. E ele se preparou todo para ir para esse trabalho em Moçambique, só que na época o médico e presidente da MCM, o cardiologista, Dr. José Rodrigues, pastor, ele tirou um tempo para visitar a Índia. Ele foi morar na Índia durante 6 meses. E ele foi para o pior lugar da Índia para se viver. Uma cidade chamada Varanasi. Eu conheço essa cidade, eu estive lá, eu vi a realidade dessa cidade. Varanasi é uma das cidades mais antigas do mundo e é onde nasceu o hinduísmo. Então você tem, na Índia ali você tem Varanasi, onde nasceu o hinduísmo. Você tem um monte de religiões que nasceram, né? O budismo nasceu um pouco mais ao sul ali, em Bodh Gaya. E várias outras religiões nasceram ali. Mas o hinduísmo é uma religião assim muito terrível mesmo, né? Muito absurda em sua essência. E a Índia é o seguinte: a Ásia, de uma forma geral, para vocês terem noção, a Ásia, de uma forma geral, é o maior centro de prostituição e tráfico de crianças do mundo. O mundo inteiro, as pessoas os homens vão para a Ásia para prostituir. É um território de prostituição infantil. Então, muitas crianças, por exemplo, eram compradas no Nepal, crianças de 10 anos, meninos e meninas, eram comprados com 10, 8 anos, eram levadas para a Índia. O Nepal fica bem no norte da Índia, né? Ela fica... É complicada a situação do Nepal, porque ele fica entre a placa tectônica indiana com a placa tectônica da Euroásia. Então ela está exprimida ali, e esses conflitos é que fez surgir ali o Himalaia e muitas outras, aquela rede aquela cordilheira de montanhas. Então sexta-feira agora acaba de ter um terremoto lá. Terremoto é uma coisa constante. Então, como o nível de pobreza é muito alto, traficantes de seres humanos indianos compram essas crianças por $50 e levam essas crianças para a Índia, e essas crianças na Índia são comercializadas. Você compra uma criança, então pega uma menininha virgem lá de 12, 14 anos e é vendida na internet lá por $10.000, né, ou mais. E aí você pega, eles compraram por $50. Então, pessoas da Europa, Alemanha, França, a Europa inteira, Bélgica, eles descem para lá e vão se prostituir, né? Pedófilos. Uma coisa absurda, é uma coisa assim horrorosa. Ninguém de nós aqui tem noção, né? Como que é isso, né? O filme Sound of Freedom, que muitas pessoas que assistiram tratam um pouco disso, dá para você ter uma noção, mas lá na Ásia, o negócio porque é uma cultura normatizada. Então, quando o pastor José esteve lá, e essas crianças, e esse negócio, meus irmãos, há muitos anos. Por exemplo, quando Madre Teresa de Calcutá fundou lá a Casa da Morte, porque essas crianças são trazidas e são abusadas sexualmente, se tornam prostitutas, e quando elas vão adquirir doenças, porque sabe que na Índia, na maior parte, não é o todo, mas a maior parte da Índia,
há muita falta de higiene. E aí essas crianças são submetidas a práticas sexuais terríveis e adquirem doenças. E quando elas ficam doentes, sabe o que eles fazem? Eles jogam no lixo. Eles não levam para o hospital. Então eles pegam aquelas crianças doentes dali, agonizando, enrola, coloca lá, um caminhão de lixo vai, pega e coloca e leva embora. Gente, eu estou falando uma coisa para vocês que é real, uma coisa. Num desses dias, o pastor José Rodrigues estava lá e viu uma cena dessa. Ele viu uma menina sendo colocada na calçada e eles recolhendo essa criança. A Madre Teresa de Calcutá, ela interviu nesse trabalho, pegando essas crianças e não permitindo que elas fossem jogadas em lixões, e ela funda a Casa da Morte, que é o local onde essas crianças eram levadas, cuidadas e tinham uma morte digna. Então o trabalho de Madre Teresa foi um trabalho assim fantástico, o que aquela mulher fez na Índia, né? Ela cuidou de outros doentes também, mas principalmente desse tipo de pessoas. E o pastor José então voltou e falou: Silvio, em vez de ir para Moçambique, você vai para o Nepal. Porque nós vamos pegar o problema lá na causa. As crianças saem do Nepal e são traficadas para a Índia. E nós vamos atacar lá na fonte. E o Silvio falou: mas a vida inteira eu preparei para ir para a África, tal, tal. E ele aceitou o desafio e foi para o Nepal. Então, nessa época, a gente participou ativamente de todo esse processo. E nós levantamos uma vez. Difícil falar porque eu participei de tudo isso, né? Nós não tínhamos dinheiro. E nós pegamos assim umas 5.000 pessoas que estavam reunidas e todos nós doamos as nossas alianças. Todos nós. Aliança que eu casei. Eu falei, cara, é o que eu vou dar. E nós fizemos um desafio, né? Porque uma igreja lá fez isso. Uma igreja lá do Mato Grosso, do pastor Gessé, levou ouro. E aí o pastor José, então vamos fazer quem quer dar as alianças aqui também. E todos nós doamos as alianças. O pastor Silvio foi. O trabalho no Nepal foi um trabalho fantástico, fantástico. Não dá para me falar isso aqui para os irmãos agora, né? Depois o Edinaldo e a Nilza Helena foram trabalhar na MCM, conheceram também muito esse trabalho lá no Nepal. E assim, as crianças que foram resgatadas, eu tive o privilégio de conhecê-las, de trazer na igreja que nós pastoreávamos ali no CMA, as crianças visitaram, inclusive crianças hoje que foram resgatadas, que foram cuidadas nessas casas, hoje são ministro da educação do Nepal. Em todo trabalho, olha só, você pega uma criança nessa situação e essa criança hoje ser uma autoridade da nação. E esse trabalho foi tão fantástico que foram abertas várias casas e depois alguns países da Ásia convidaram o Silvio para poder fazer esse trabalho também, como a Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, para fazer esse trabalho. E uma das pessoas que foram no começo com o Silvio foi um irmão aqui de Goiatuba, um fazendeiro, tem uma fazenda grande aqui em Goiatuba, né? E chamado Lucas, casado com a Sheila. E o Lucas foi lá ver o trabalho. Quando o Lucas viu, o Lucas ficou louco. Sabe o que o Lucas fez? O Lucas arrendou a fazenda dele. Ele arrendou a fazenda para que ele pudesse ter sustento, e o Lucas mudou com a esposa lá para o Nepal e ajudou o Silvio a construir todo esse trabalho. O Lucas hoje está na Tailândia, fazendo esse mesmo trabalho. Então eles expandiram assim, fantástico. Tem alguns missionários com ele lá, missionários que foram alunos nossos. E é maravilhoso você saber assim que você faz parte de algo. Você, direto e indiretamente, você contribuiu, né,
na vida dessas pessoas. E assim, eu estou contando tudo isso porque o Lucas está aqui no Brasil. E eu encontrei ele sexta-feira, eu nem sabia que o Lucas estava aqui no Brasil, porque ele tinha trocado de telefone, nós perdemos a comunicação. E ele está aqui no Brasil, e nós conversamos sexta-feira, e o Lucas acertou comigo, ele vai vir ministrar hoje à noite aqui. Então eu estou fazendo tudo isso para falar um convite para vocês, quem quiser vir hoje à noite ouvir como que é essa questão de tráfico de criança, de prostituição, como que a igreja está transformando isso. Como que um grupo de brasileiros estão transformando a realidade de países inteiros, como Nepal, Tailândia, Camboja, Laos. Como que e foram convidados, as autoridades convidaram eles para poderem, faz o que vocês estão fazendo no Nepal, vem fazer isso aqui também aqui para nós, ajuda-nos. Então o Lucas é das antigas lá, um cara que ajudou, né, muito amigo também do Edinaldo, da Neuzilene. E ele vai estar hoje à noite aqui. E quero convidar, se você quisesse conhecer esse trabalho fantástico, fantástico, irmão, que tem um peso de glória, assim, lá na eternidade, como é que essas crianças, né? Essas crianças, assim, que são várias escolas, eu não sei se você sabe, quantas escolas estão lá hoje no Nepal. São 5 casas, né? São as melhores. Irmão, só para ter noção, são 7 casas, só no Nepal. E as escolas nossas lá são tão considerada a segunda melhor escola do país, só perde para a escola americana. Que a embaixada americana sempre tem uma escola. Mas tem muitos embaixadores que os filhos dele não estudam na embaixada, vão estudar lá por causa dos princípios e valores que é ensinado para as crianças. Então, é uma oportunidade tremenda para você conhecer um homem de Deus, uma família de Deus, um cara, um fazendeiro rico, próspero, que deixou sua fazenda, arrendou sua fazenda aqui em eu não sei quanto está um alqueire de terra em Goiatuba, né? Então plantador de soja, o cara largou tudo e foi ser um missionário lá. E assim, Deus está usando tremendamente. Amém? Então tá aí o convite para hoje à noite, quem quiser conhecer o Lucas. Futuramente, se Deus quiser, ele vai trazer as meninas, algumas dessas crianças aqui no Nepal para vocês também conhecerem, né? Vocês verem a transformação que o Evangelho faz na vida dessas pessoas. Romanos, capítulo número 1. Daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia. Nós queremos falar sobre o tema aí, a ira de Deus contra os pecadores. Nesse resumo que eu fiz para os irmãos aqui, assim, não tem como dimensionar o que aconteceu e está acontecendo lá. É um resumo bem sucinto de uma obra assim fantástica, fantástica no combate ao tráfico de crianças. Você pensou, igual o pastor Zé, uma vez eu ouvi ele falando, aquela menina, ele tinha acabado de ter uma netinha, ele falou, cara, eu vi a minha neta ali, eu vi a minha neta sendo jogada na rua, para ser jogada no lixão. Então, é responsabilidade nossa, esse é o Evangelho. Nós não somos igreja para ficar reunindo aqui domingo e entretendo. Há uma responsabilidade sobre a igreja de transformar o mundo. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Que de alguma forma, Deus vai usar você para ganhar muito dinheiro, para que você invista no reino. Outros vão ser enviados, outros vão dar suporte, né? Cada um na sua vocação, mas não fazer nada não é opção. Não fazer nada, ficar omisso, né? Não é a nossa opção. Romanos capítulo número 1. E nós vamos falar sobre o que o pecado faz com o ser humano. O que o pecado faz com o ser humano. Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18. A ira de Deus contra os pecadores.
Confesso que eu não sou uma pessoa de se emocionar habitualmente. Mas quando nós falamos de crianças, que a Bíblia fala, eu já falei isso para os irmãos aqui várias vezes, a criança, o órfão, né? Somente o órfão, a criança, o órfão, a viúva e o pobre, a Bíblia destaca essas três classes de uma forma diferente, como responsabilidade. Jesus falou, vocês sempre terão os pobres com vocês. Nunca vai deixar de existir pobre. Porque o problema do pobre não é dele, é como nós lidamos com isso. Ok? Diz assim, Romanos 1,18. Em Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos que repelem a verdade em troca da injustiça. Então presta atenção. Uma coisa importante nós entendermos. A ira de Deus. Quase nenhum pregador gosta de pregar sobre isso. Muitas pessoas até mesmo nem sabem que isso existe. Nós falamos assim, o amor de Deus, Deus ama, Deus é amor, Deus é fiel, tudo. Mas uma coisa que a Bíblia trata na essência de Deus, que Deus também é um Deus irado. Deus é um Deus irado. Deus tem uma ira. E essa ira, porque muitas pessoas excluem esse atributo de Deus por achar que é incompatível. Mas é exatamente o oposto. Se você ama algo, com certeza, então você vai odiar aquilo que é o oposto desse algo. Então Deus ama a justiça. Então, com certeza, Deus vai odiar a injustiça. Então, tudo aquilo que você valoriza, que você ama, você vai ser contra tudo aquilo que vai tentar destruir isso. Então, uma coisa que Deus fala para nós, que Deus revela para nós, é que Deus ama. Deus ama a justiça, Deus ama o homem, mas Deus também tem uma ira. E a ira de Deus, ela se revela. Muitas pessoas acham que Deus não deveria ter ira. Muitas pessoas não falam da ira. Muitos cristãos desconhecem a ira de Deus. Mas é uma coisa que é tratada da Bíblia abertamente, que nós precisamos ter consciência. Então diz aí, vou repetir o 18. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores maldosos. Há uma ira de Deus contra o pecador. Salmos 5, versículo 7, ele fala isso. Que Deus odeia. Deus odeia o pecador. Por quê? E que pecador é esse? Ele vai explicar aqui, versículo 19 em diante. Pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou. Então Deus se revelou ao homem, trazendo a sua verdade. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. Presta atenção, né? No mundo antigo, vamos pegar, por exemplo, sobre a questão do dilúvio. Você pega todos os povos antigos que foram achados escritos, todos eles falam de um dilúvio universal, de uma catástrofe. Então você tem os sumérios, você tem até mesmo aqui na América Latina, você tem ali os astecas, os maias, os povos antigos, os assírios, os egípcios, todos eles têm
o relato de uma catástrofe mundial e fala acerca desses sobreviventes. Então, muitos desses escritos são mais antigos do que a Bíblia. E o que a Bíblia tem de diferente? É porque de todos os outros, porque todos os outros comentários dos povos antigos, eles tratam o seguinte, que foi uma ira de Deus e eles vão falar de Deus. Só que todos eles, quando vão falar de Deus, falam de um Deus que foi criado pelo universo. Todos esses comentários trazem um Deus que foi criado pelo universo. E aí você vê as formas desses deuses, né? Aqui mesmo, nos astecas, os maias, eles tinham o hábito de adorar o sol. Então, adoravam criaturas do universo, o sol, a lua, adoravam homens e com figuras humanas ou antropomórficas ou de animais. Então, o homem sempre, e eram vários deuses, eles falam de deuses e deuses. A Bíblia é o único livro que fala de um Deus, que não foi criado pelo universo, mas que esse Deus é o criador do universo. Esse Deus se revelou ao mundo e que ele é único. Não existe Deus, ele é Senhor e soberano do universo, e ele criou o universo. E esse Deus fala então à humanidade. Então a Bíblia vai trazendo uma narrativa completamente diferente de todos os povos. Nunca houve na história da humanidade nenhum povo monoteísta a não ser os judeus. Nenhum povo, nenhuma civilização era monoteísta. E todas elas eram politeístas e adoravam deuses que tinham ou personalidade humana ou eram criaturas do universo. Então Deus está falando aqui para nós que quando nós olhamos para o universo, nós vemos o sol, a lua, as estrelas, as coisas organizadas, naturalmente nós deduzimos que há um criador para essas coisas. Isso aqui não pode ter aparecido do nada. É isso que Paulo está dizendo. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. Versículo 21. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele. O resultado foi suas mentes insensatas. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas, dizendo-se sábios, tornaram-se completamente tolos. Em vez de adorarem um Deus imortal, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpidos na forma simples de aves, animais, serpentes e homens mortais. Então, Paulo está nos dizendo aqui que o homem, quando o homem conhece Deus e rejeita Deus, e isso é chamado na Bíblia de idolatria. O que é idolatria? É a adoração que você dá a qualquer coisa que não seja Deus. Tudo aquilo que você adora, mesmo que você diz que você não tem um Deus, que você é ateu, você adora algo. Aquilo que você serve é o seu Deus. Então as pessoas adoram o dinheiro, as pessoas adoram a vaidade, as pessoas adoram a notoriedade, a fama, a curtida. As pessoas querem ser notadas, observadas. Cada um tem o seu Deus, aquilo que ele adora, aquilo pelo qual ele vive, aquilo que ele busca, aquilo que ele quer. Esse é o seu Deus. E quando você adora tudo aquilo que não é Deus, você rejeita Deus. E aí quando você rejeita Deus, a Bíblia diz que a consequência natural da sua rejeição é que a sua mente começa a se corromper. Você entra em uma confusão mental.
Você começa a crer em coisas absurdas. Você começa a crer em coisas absurdas. E diz o versículo 24, olha só. E assim Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais. Então, olha só. Um sintoma de que você realmente, que a pessoa que rejeita o amor de Deus, rejeita a graça de Deus, é que essa pessoa vai ser uma pessoa promíscua. Ela vai se enveredar na promiscuidade. Ela vai cometer todo tipo de pecados sexuais, de luxúria, de todas as formas grotescas e animalescas de pecado. E você nota isso. Olha só o que ele diz, versículo de número 24. E assim Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais. A punição para a idolatria é a imoralidade sexual. A punição para a rejeição de Deus é a imoralidade sexual. Ele diz, para que fizessem tudo de acordo com os seus desejos pecaminosos, os desejos pecaminosos do seu coração, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então o ser humano, quando rejeita Deus, uma expressão clara de uma rejeição a Deus, é a vida de promiscuidade. Aí ele continua, olha só o que ele diz no versículo número 25. Em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, em vez de seguir a Deus, em vez de amarem a Deus, em vez de se submeterem a Deus, escolheram crer em mentiras. E assim adoraram e serviram as coisas criadas e seres criados. Então, quantas pessoas adoram ídolos? O nome já por si só fala, ídolos. Quem é o ídolo que toma o seu coração? Quem é o pôster que você tem lá na sua casa? Nós vemos, por exemplo, muitos adolescentes cujo ídolos deles é, por exemplo, a Anitta, que é a expressão encarnada de tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Uma mulher promíscua, sensual, desenfreada em todas as suas paixões. Em todas as suas paixões. E tem pessoas que idolatram isso. Uma pessoa que claramente se rebela contra Deus, rejeita Deus, não quer Deus. E qual é a punição para essa pessoa? A Bíblia está dizendo. Assim adorar e servir as coisas criadas e seres criados em lugar do Criador e que deve ser louvado para sempre. Amém. Versículo 26. Esta é a razão pelo qual Deus os entregou às paixões pecaminosas. Sabe o que Deus faz quando a pessoa rejeita Deus? Quando a pessoa não quer viver uma vida com Deus, a pessoa não quer relacionamento com Deus, não quer comunhão com Deus, não quer se render a Deus, não quer se curvar à soberania de Deus, Deus dá corda para essa pessoa. Deus solta essa pessoa. E permite que os sentimentos carnais dessas pessoas venham à tona, aflorem, e essas pessoas comecem a praticar todo tipo de imoralidade sexual. A tal ponto, olha só o que diz o texto, Deus as entregou às paixões pecaminosas, a tal ponto que até suas mulheres se voltaram contra o plano natural que Deus tinha para elas e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas. Aqui ele está contando um absurdo. É quando uma mulher começa a sentir atração física por outra mulher, como consequência da rebeldia contra Deus. Isso é uma punição. Isso não é a única causa disso, mas é uma das mais comuns.
né? Não é o único motivo. Mas a Bíblia fala que a rebeldia contra Deus leva a pessoa a praticar coisas imorais. O próximo versículo ele fala mais ainda, 27. Versículo 27. Ele diz, Romanos capítulo 1, versículo 27. E os homens, em vez de terem relações sexuais naturais, cada qual com sua mulher, arderam em paixões uns pelos outros. Homens praticando coisas vergonhosas com outros homens. E como resultado disso, receberam o castigo merecido pela sua perversão. Irmão, porque a natureza do homem, você precisa entender isso, a natureza do homem ela é pecaminosa. Os teólogos reformados vão chamar isso de depravação total. O homem é totalmente depravado. O homem, a nossa inclinação da carne é para o pecado, é para cometer todo tipo de pecado. Tudo aquilo, a nossa natureza natural, ela é pecaminosa. E o homem, muitas vezes, ele não vive nessa prática porque Deus ainda, através do seu Espírito e através do Espírito dele na igreja, retém isso aqui. Irmão, mas deixa eu falar um negócio para vocês. Tire a igreja do mundo hoje. Tire a igreja do mundo, o que isso aqui vai se tornar? Tirem os projetos sociais. Tirem tudo aquilo que a igreja faz no mundo hoje. O que vai virar esse mundo? Então a Bíblia está dizendo que o homem que se rebela contra Deus, ele é abandonar. Deus dá o quê? Ele está doido para pecar, mas Deus segura o cara para o cara não pecar. Mas quando esse cara começa a envolver tudo quanto é tipo de idolatria, Deus simplesmente tira a mão. E quando Deus tira a mão, o cara vai com força para o pecado. O ser humano, ele vai com força. Com força. Ele quer buscar coisas imundas. Esse tempo atrás eu passei, e uma coisa não é normal mais hoje em Goiânia, né? Você vê uma carroça, e tinha um cavalo puxando uma carroça, e o cavalo estava puxando a carroça e ele foi defecando no caminho. Irmãos, e tinha um bando de cachorro vira-lata na rua, e os cachorros foram lá onde o cavalo havia defecado assim no trajeto, e cada um começou a rolar para lá e para cá, rolar e para cá, rolar. Irmão, esse é o pecador. Pedro fala, então o que eu vou falar, isso aqui foi o que eu vi, agora eu vou falar o que está na Bíblia. Pedro fala assim, que o pecado, ele é como um cão que come algo e vomita aquilo que ele comeu, depois ele volta lá e começa a comer tudo de novo. É nojento. Pastor, está falando isso da pregação? Não, mas está na Bíblia. Isso é nojento. O pecado ele é imundo, o pecado é nojento. A Bíblia está falando que eles receberam o castigo merecido pela sua perversão. Agora olha o que diz o versículo 28. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto as suas mentes malignas poderiam imaginar. Deus retira aquilo que está limitando e deixa a pessoa enveredar em um caminho de pecado. Em um caminho de pecado. Por quê? Porque essa pessoa rejeitou a Deus. Essa pessoa não quis Deus. Essa pessoa ela se envolveu em um tipo de adoração maligna, idólatra, pagã, imunda. O que ela adora, quando ela adora algo, esse algo ocupa o lugar de Deus na vida dela. Então se torna o Deus dela. Versículo 30. Romanos 1, 30, ele continua dizendo. Eu pulei o 29, né? Eu pulei o 29, perdão. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade, ganância e ódio, inveja, homicídio, brigas, mentira, malícia e mexericos. Essa é a vida de uma pessoa sem Deus. 30. Falam mal uns dos outros com mentira. Estão cheios de ódio contra Deus
insolentes. Pessoas que vivem para enganar os outros, né? Pessoas que atrevidas, né? Pessoas malcriadas, pessoas desaforadas, orgulhosas, pensando sempre em novas maneiras de pecar. E são continuamente desobedientes aos seus pais. Essas pessoas não honram pais. Essas pessoas não se submetem aos seus pais. São pessoas desobedientes, são filhos da desobediência. E Paulo continua dizendo assim, versículo 31, são insensatos, quer dizer, tolo, não tem senso. Quebram suas promessas, são desleais, né? Quebram suas promessas e tornam-se criaturas sem amor pela família. Por que que nós temos tantas ideologias do mundo hoje que combatem a família? Por que que estão querendo nos calar com pregações que estão sendo feitas aqui agora, em defesa da família? Porque essas pessoas odeiam a família. E por que que essas pessoas odeiam a família? Odeiam o pai, odeiam a mãe, odeia o marido, odeia a mulher. Por que que eles combatem a natalidade? São chamados antinatalistas, né? São pessoas extremamente egoístas, que só pensam em si mesmas. Por que que essas pessoas odeiam? Exatamente por causa desse espírito de rebelião que há nessas pessoas. É uma perversão. E toda ideologia que se levanta contra a família, irmãos, são ideologias satânicas, diabólicas. Diabólicas. E tem se levantado muitas e vão se levantar mais. E eles vão querer calar a sua boca todas as vezes que você falar nessas coisas. Eles querem arrebentar conosco, querem arrebentar com as nossas crianças. Querem ensinar as nossas crianças desde pequenas a se perverterem, porque são perversos. São corruptos, são maldosos, são, como diz o texto, são pérfidos, são desleais, são mentirosos, são fuxiqueiros, são pessoas malignas, são homicidas, pessoas de inveja, pessoas cheias de pecado, e eles querem pegar nossas crianças e ter essa mentalidade maligna, satânica. E não dá, irmãos, não dá para você ser cristão e conformar com isso. E achar que está tudo certo. Então, isso é aquela questão que você tem que morrer defendendo esses princípios e valores. Morrer, se for necessário. 31 são insensatos, quebram suas promessas, tornaram-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão, sem misericórdia. Ela não sente misericórdia um pelos outros, não tem compaixão dos outros, não sente a dor do outro. São perfeitamente sabedores. E encerra aqui agora o versículo 32 dizendo, são perfeitamente sabedores de que são dignos de morte todos os que praticam tais coisas. Dignos de morte. São dignos de morte. O julgamento de Deus sobre essas pessoas será severo. E não é assim que essas pessoas que rejeitaram, que não se arrependeram dos seus pecados, essa pessoa por si só ela não tem condição de arrepender-se dos seus pecados. Precisa haver uma intervenção do Espírito Santo na vida de uma pessoa dessa. Agora tem pessoas dessas que o Espírito Santo já abandonou. Não adianta nem você orar mais. Olha só, são perfeitamente sabedores que são dignos de morte todos que praticam tais coisas, contudo continuam a si mesmos e as praticam de todas as maneiras, encorajando outros a agir do mesmo modo. Não basta você
viver isso aqui. Você quer que o outro viva. Você quer impor o outro a sua cultura. Você quer impor o outro a sua vida pecaminosa. Você quer arrumar mais alguém. E aqui, irmãos, eu vou ler um versículo, Apocalipse 21:8, para nós encerrarmos. Que ele vai resumir essas pessoas. Mas aos covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, tudo que você se curva que não é Deus, os adoradores de ídolo e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Essas pessoas vão todas serem banidas da presença de Deus e passarão a sua eternidade no inferno. Todas. E qual é a nossa mensagem para essa pessoa? Chegar para ela e falar assim: fulano, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Irmão, isso não adianta. Deus não nos chamou para pregar moralidade. Deus não nos chamou para pregar comportamento. Você não pode fazer isso porque isso é pecado. Deus não nos chamou para isso. Deus falou para nós o seguinte: vai para essa pessoa e diga: arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se essa pessoa se arrepender, a eternidade dela vai ser mudada. Mas se essa pessoa não se arrepender, isso aí já é um problema dela com Deus. A eternidade dessa pessoa é a banição eterna no lago de fogo e enxofre. Então presta atenção. Estou falando isso para os irmãos verem o que a Bíblia fala do pecado. Isso é a consequência do pecado. Nós não temos que mudar a vida de ninguém. Nós não temos que falar para a pessoa: você está errado. Não, você tem que falar: olha, arrependa-se dos seus pecados, porque senão você vai para o inferno. Deus providenciou para você o sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus morreu para te libertar de tudo isso aqui. Isso aqui é impossível para você sair dessa condição. Mas Jesus Cristo é o único que pode te libertar dessa condição. Mas se você rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não há solução para você. Você está condenado à perdição eterna. E cada dia mais você vai viver mais e mais na imundícia dos seus pecados. Amém?